Quero saudar você, amigo do Novo Tempo, que está aí pronto para assistir o Bíblia Fácil e começarmos mais uma vez o estudo do Apocalipse. Muito obrigado pela sua companhia ao longo dessas semanas e eu queria aproveitar e convidar você também para visitar uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa. Se você conhece uma igreja, muito bem, será muito bem-vindo. Se você não sabe aonde encontrar, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. Ali você vai colocar o seu estado, sua cidade, o seu bairro e você vai descobrir uma igreja adventista bem perto da sua casa. Aos domingos à noite, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E as dúvidas que você não conseguir tirar aqui, você poderá tirar lá, junto a um professor em nossas igrejas. Obrigado pela sua companhia. Chegamos ao capítulo 10 do livro do Apocalipse e o tema que hoje nós vamos estudar fala a respeito de João e o livrinho aberto. Capítulo 10 de Apocalipse. Qual é a mensagem que esse capítulo ensina para todos nós? Que experiência ali está registrada? É isso que nós iremos descobrir. Nós estamos aqui com um grupo de amigos vindos de vários estados brasileiros ao longo dessas semanas, fazendo um estudo no livro de Apocalipse. Vocês são muito bem-vindos também, obrigado pela presença de vocês e eu espero que vocês possam estar aproveitando os dias que aqui estamos passando juntos. Eu queria convidar você agora para que nós orássemos a Deus antes de começarmos então o estudo de hoje. Pai de amor, graças te rendemos por estarmos juntos mais uma vez. Queremos convidar o Teu Divino Espírito Santo para nos acompanhar agora, enquanto vamos estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos a compreender os mistérios desse capítulo 10 e a entender a Tua vontade para a nossa vida. Por Jesus te oramos. Amém. Vamos abrir então nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 10. Começamos o capítulo lendo o seguinte: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Você está lembrado desta descrição, que nós já lemos algo parecido no livro do Apocalipse? Estão lembrados da primeira visão que João teve de Jesus lá em Apocalipse capítulo 1? Alguns elementos daquela visão aparecem aqui novamente. Não há dúvidas de que este anjo forte que desce do céu é o próprio Jesus Cristo. Um outro detalhe, esse anjo está envolto em nuvens. Esta é uma expressão muito comum para Jesus, né? O Apocalipse 1:7 diz: Eis que vem com as nuvens. Jesus disse lá em Mateus 24, quando vier o Filho do Homem, ou quando vocês virem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Então esse que vem com as nuvens, ele é Cristo. Mas pastor, Jesus é um anjo? Não, Jesus não é anjo. Jesus é Deus. E Jesus também é homem, porque ele assumiu a natureza humana. Mas a Bíblia, às vezes, usa a expressão anjo, anjo do Senhor, também para Jesus Cristo. Você se lembra quando Josué estava para entrar na terra prometida e enquanto ele buscava a direção de Deus, apareceu ali um anjo e ele até achou que fosse o inimigo e ele começou a querer lutar com o anjo, perguntou: quem é você? Você é nosso inimigo? E o anjo disse: não, eu sou um anjo do exército do Senhor e eu vim para te ajudar e para te dar orientação. E aí Josué o adorou e o anjo aceitou a adoração. Por quê? Porque ali era o próprio Cristo. Porque anjo nenhum aceita adoração. Aqui no Apocalipse mesmo, lembra que João tentou adorar ao anjo em um dado momento? Ele disse: vê, não faças isso, né? Está lá em Apocalipse 19, eu sou um conservo teu, eu sou um anjo. Não me adora, não, adora a Deus. Então os anjos na Bíblia, eles não aceitavam adoração. E quando você tem um anjo que aceita, é porque não é um anjo, porque é o Senhor Jesus, como na experiência de Josué. Então aqui você tem um anjo forte descendo do céu. É Cristo, que aqui é chamado de anjo. E esse Cristo, ele tem o arco-íris por cima da sua cabeça. Estão lembrados do arco-íris do capítulo 4? Ao redor do trono de Deus? Mas o elemento que identifica aqui é a divindade, não apenas um anjo. E aqui diz também que ele tem o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Esse rosto como o sol, lá no capítulo 1 já havia dito isso, né?
O rosto dele brilhava como o sol na sua força. Então, o capítulo 10 de Apocalipse introduz uma visão do próprio Jesus Cristo. Agora vamos continuar então a nossa leitura e vamos descobrir o que é que esse capítulo 10 deseja nos ensinar. Apocalipse 10, 2 e 3. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Aqui é dito que ele tinha na mão um livrinho aberto. Que livro é esse que Jesus tem em suas mãos agora? Muitos pensam, e eu concordo com a ideia, de que há uma relação muito íntima entre os livros de Daniel e Apocalipse. De fato, eles se complementam. Uma história, o outro profecia. E o Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. Nós acreditamos de que esse livrinho na mão de Cristo é o próprio livro do profeta Daniel, como veremos mais adiante. Então, esse livrinho na mão de Cristo está aberto. E esse livrinho agora fala de uma experiência doce e amarga pela qual João passaria. Vamos olhar então na história e tentar entender. Olha o verso 8, Apocalipse 10, 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca ele será o quê? Doce como mel. Então João recebeu uma ordem para tomar o livro da mão de Cristo e comer o livro. E quando ele come o livro, ele diz que na boca era doce, mas quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que representa essa experiência de comer o livro, na boca ele ser doce e depois ele se tornar amargo? Os episódios ou os acontecimentos do capítulo 10 de Apocalipse, eles estão vinculados ao livro do profeta Daniel. Nós cremos de que esse livrinho na mão de Cristo é o livro do profeta Daniel. E Guilherme Miller foi um homem que estudou profundamente as profecias de Daniel. Ele era um fazendeiro, membro da Igreja Batista, e ele dedicou vários anos da sua vida a estudar o livro de Daniel, principalmente Daniel 8:14. E eu queria convidar você a olhar com atenção esse capítulo e esse versículo. Mantenha a sua Bíblia também marcada em Apocalipse e vamos lá para Daniel, no capítulo 8, verso 14. Assim está escrito: ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Guilherme Miller estudou esse capítulo 8 de Daniel, mas esse verso ele não conseguiu entender o que significava. Então, Guilherme Miller foi para o Antigo Testamento e lá ele descobriu de que no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, havia uma ordem de Deus para que um santuário fosse construído. Podemos ler também esse verso? E eu vou até pedir a Janete que leia para mim esse versículo. Êxodo 25, verso 8. Qual foi a ordem de Deus a Moisés aqui nesse texto? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus ordenou Moisés assim: vocês vão me fazer um santuário para que eu possa morar no meio de vocês. O desejo de Deus sempre foi de habitar com seu povo. Agora dê uma olhadinha no versículo 40, Êxodo 25, verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado aonde? No monte. Antes que Moisés construísse um santuário, Deus mostrou para ele um modelo.
Qual foi o santuário que Moisés viu como modelo? É lógico que é o santuário celestial, porque se não havia nenhum santuário na terra e ele viu um modelo, só poderia ser o santuário celestial. Sempre existiu um santuário no céu, que é o local da habitação de Deus. E Deus falou: Moisés, você vai fazer um santuário conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Então, o santuário terrestre, é claro que com todas as suas limitações, era uma cópia do santuário celestial. O que é que acontecia nesse santuário terrestre? Nós tínhamos alguns serviços. E quais eram esses serviços? Primeiro, era o serviço diário ou sacrifício contínuo. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, deveria trazer um animal até o santuário. Era assim que se obtinha o perdão. Então, esse pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal que ele trouxe ao santuário, na presença do sacerdote, e ele confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado saía do pecador e ia para o animal. Agora, o pecador tinha que pegar um cutelo, uma espécie de faca, e tinha que matar o animal. Ou seja, o animal morria por causa do pecado que ele havia cometido. E enquanto o animal, a vítima, estava aí se contorcendo às dores da morte, o pecador tinha que ver nesse animal um símbolo do Messias, que um dia viria a morrer por ele. E a lição espiritual a ser aprendida era: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E toda vez que você pecar, alguém tem que morrer. Isto inibia o pecado e apontava para o sacrifício vicário de Jesus. Vocês se lembram de João Batista, quando ele declarou lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, apontando para Cristo, que tira o pecado do mundo? Então, todos os animais que morriam no santuário, eles tipificavam a Cristo. Guilherme Miller, esse fazendeiro batista, entendeu isso. Ele também entendeu que quando o sacerdote terminava de receber ali a confissão do pecador, ele tinha que pegar o sangue do animal que morria e levar para dentro do santuário. Assim o pecado saiu do pecador, foi para o animal e via sangue entrou no santuário. E isto contaminava o santuário. E uma vez por ano era preciso que esse santuário fosse purificado. E no dia da purificação do santuário, entrava em cena o sumo sacerdote, que era a mais alta autoridade em Israel. E havia um dia específico para que ele entrasse no santuário. Era o 10º dia do 7º mês no calendário judaico. Então, no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo para fazer a purificação do santuário dos pecados que haviam sido registrados ao longo do ano inteiro. Então, este era chamado o dia da expiação. Agora, Guilherme Miller chegou em Daniel 8,14 e leu assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller pensou: quando começa esse período profético? Quando ele termina? Porque certamente a purificação do santuário envolve a volta de Cristo. Assim pensou Miller. E por que Miller chegou a essa conclusão? Porque assim pensavam as pessoas da sua época, de que a purificação do santuário fosse a volta de Cristo. Assim ele achava que, assim como Israel tinha um dia de juízo, esta expiação no santuário ou purificação simbolizava o julgamento final. Miller continuou então seus estudos e ele precisava agora achar a data inicial para a purificação do santuário. E ele encontrou esta data inicial no próprio livro do profeta Daniel. Olha agora Daniel, capítulo 9, verso 24 em diante. Daniel 9, 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo,
e sobre a tua santa cidade. Quanto tempo está determinado ao povo de Daniel? 70 semanas. Aqui fizemos um gráfico com as 70 semanas. Este período de 70 semanas foi destinado ao povo de Daniel, ou seja, aos judeus. 70 semanas em profecia significam 490 anos literais. Esse foi o tempo dado ao povo judeu, para que eles se arrependessem. Então, aqui em Daniel, você tem dois períodos proféticos: 2.300 anos para a purificação do santuário, 490 anos de oportunidade ou graça para o povo judeu. Mas quando começariam os dois períodos? Olha agora para o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Este era o acontecimento que marcaria o início dos períodos proféticos. Quando é que saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém? No ano 457 a.C. Então Miller compreendeu que o ano 457 a.C. era a data inicial para este período de purificação do santuário, quando pensava ele que seria a volta de Jesus. Vamos então detalhar mais a profecia. Olha o verso 25 ainda, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe. Quem é esse ungido? Quem é esse príncipe? É o próprio Cristo. Quando é que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo? Está lembrado? Quando? Que evento na Bíblia descreve a unção de Cristo? Batismo. Quando Jesus foi batizado, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então o anjo está dizendo para Daniel: Daniel, vai sair a ordem. Vão se passar 7 semanas, ou 49 anos, e 62 semanas até ao ungido. E se você somar 7 com 62, são 69 semanas. E do ano 457 até o ano 27, cumpriram-se as 69 semanas. No ano 27, Cristo veio e foi batizado. Exatamente 483 anos depois do decreto de Artaxerxes, que foi promulgado em 457. Agora olha mais o que diz a profecia. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, por quanto tempo? Uma semana. Quantos anos são uma semana? 7 anos. Daniel 9, 27. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Cristo fez aliança com muitos por uma semana. Se ele batizou-se no ano 27, mais 7, nós chegamos ao ano 34. Então foi esta a semana de aliança que Jesus fez. Então Jesus se batizou no final da 79ª semana. 69ª semana. Faltava uma. Esta ele fez aliança, inteiraram as 70. Quer dizer que o tempo de graça para a nação judaica terminou no ano 34. Agora, o que fizeram os judeus, que ficou claro a sua rejeição do Messias, no ano 34? Eles mataram um dos diáconos da igreja primitiva, chamado Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, exatamente no ano 34, aí o povo de Israel selou sua rejeição como povo escolhido. É claro que a partir desse momento qualquer israelita pode ser salvo, mas o privilégio de ser o povo de Deus, eles perderam quando apedrejaram Estevão no ano 34. Agora Jesus então faria aliança do ano 27 até o ano 34, mas na metade desta semana
Jesus faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como é que Jesus deu fim ao sistema sacrificial do Antigo Testamento? Ele próprio morrendo sobre a cruz. Por isso ele morre no ano 31, no meio da 70ª semana, exatamente no meio. Por 3 anos e meio ele pregou para a nação judaica e nos outros 3 anos e meio os discípulos pregaram. Assim Cristo foi crucificado na data apontada pela profecia e as 70 semanas terminaram na data apontada pela profecia. Miller entendeu tudo isso. Agora faltava fazer apenas uma conta. Se o período para a purificação do santuário eram 2.300 anos e até o ano 34 nós já viajamos 490, basta subtrair 490 de 2.300. Quantos anos ainda faltam para a purificação do santuário? 1810. Se nós estamos no ano 34, morte de Estevão, e viajarmos 1810 anos, que ano nós alcançamos? 1844. Então, Miller chegou a esta conclusão. O ano de 1844 será o ano da purificação do santuário, será o ano da volta de Jesus. E depois um outro personagem chamado Samuel Snow continuou as pesquisas de Miller e foi mais além. Ele disse assim: o dia da expiação era o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Ele pegou este calendário judaico, comparou com o nosso calendário, que é o gregoriano, e ele chegou ao dia 22 de outubro de 1844. Então, o dia da expiação dos judeus, no ano 1844, caiu no dia 22 de outubro. Pronto, eles descobriram agora a data da volta de Jesus. E isto foi, segundo a profecia de Apocalipse 10, doce na boca. O livrinho de Daniel que João comeu era doce. Por quê? Porque o livro de Daniel apresentou esta profecia e eles achavam que no dia 22 de outubro de 1844 Jesus voltaria. Por isso o livro doce na boca. Mas o Apocalipse 10 diz que esse doce na boca, quando chegasse no estômago, seria amargo. O que representa esse amargor na experiência de Guilherme Miller? Nós iremos por um breve intervalo e assim que voltarmos, vamos entender o restante de Apocalipse 10 e o doce que se tornou amargo. Daqui a pouco voltaremos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando sobre Apocalipse capítulo 10. Se você quiser ter um material, um guia de estudo com todas as informações que estão sendo apresentadas aqui no programa, nós temos uma linda revista para oferecer a você. Ela sai inteiramente grátis para você, chega em sua casa através dos correios e basta você ligar para o nosso número 0 operadora 12 21 27 3121, repetindo 0 operadora 12 21 27 3121. Você precisa ligar em horário comercial. Agora, se você tem acesso à internet, a qualquer momento você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai ver a imagem dos cavaleiros, clica nela, vai abrir um formulário, você preenche os seus dados postais e você então vai receber em casa esta revista. Aproveita, já que você está na internet, para curtir a nossa página novotempo.com/Bíblia Fácil NT. E ali você tem a oportunidade também de fazer alguma pergunta, algum esclarecimento dos temas que aqui estamos estudando. Eu quero lembrar a você que aos domingos à noite, as igrejas adventistas estão com portas abertas, estudando também o livro de Daniel, e você é nosso convidado a fazermos uma visita.
Se você não sabe onde encontrar uma igreja perto da sua casa, acesse nosso site encontreumaigreja.com.br. Terminamos o primeiro bloco falando a respeito do doce na boca que foi quando João comeu um livrinho que ele tomou da mão do anjo. Nós entendemos que esse livrinho é o próprio livro de Daniel e que esse anjo é o próprio Jesus Cristo. E quando ele comeu esse livrinho, o livrinho era doce na boca. E nós estamos entendendo de que a descoberta de Guilherme Miller e Samuel Snow de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844 soou ao ouvido deles como uma doce notícia. Agora você certamente deve ter se perguntado, mas pastor, Jesus não falou claramente que o dia e a hora ninguém sabe? Como que eles se apegaram tanto a essa profecia? Sabe, quando eles eram interpolados com essa questão, eles davam a seguinte resposta: Jesus falou que ele não sabe o dia nem a hora, mas Jesus é Deus ou não? Sim, Jesus é Deus. E Deus não é onisciente? Sim, então ele sabe todas as coisas. E por isso ele revelou para nós. É claro que a interpretação deles não estava correta. É verdade que Jesus é Deus, que ele sabe todas as coisas, mas enquanto encarnado, Cristo não fez uso da divindade para seu benefício próprio. Então, quando Jesus declara a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, senão somente o Pai, ele está falando como Cristo, homem. E como homem, ele não sabia. E durante os 33 anos que ele viveu na terra, quando ele se encarnou, Jesus abriu mão de usar o poder divino que ele sempre teve. Ele não perdeu esses poderes, mas ele abriu mão de usá-los para o nosso benefício. Por isso que ele disse, nem o Filho sabe. Como homem ele não sabia, mas é claro que como Deus ele sabe. Pois bem, esta mensagem doce na boca era, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus vai voltar. E eles começaram a fazer todo o preparo necessário. Acertaram umas contas, fizeram umas pazes, venderam tudo o que tinham na pregação e aplicaram na pregação do Evangelho. Ou seja, Cristo está voltando e nós vamos com Ele para os céus. Cláudio. Pastor, o versículo 26 aqui de Apocalipse 9, depois das 62 semanas será morto o ungido. O senhor dá uma explicação clara a respeito disso? Você tem 7 semanas e 62. As 62 terminam no ano 27. Depois das 62, ele será morto. Depois quanto tempo? 3 anos e meio, exatamente. Porque a profecia completou. Ele fará aliança com muitos por 1 semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo. Então a metade vai ser o ano 31 e logicamente depois das 62, ou seja, depois do ano 27. Não, porque os dispensacionalistas, eles interpretam essa questão da última semana de Daniel de uma forma diferente, né? Sim, eles colocam essa semana para o futuro ainda, não é verdade? É verdade. Mas como você pode tirar essa semana desse momento? Se ela está dizendo que o ungido apareceria, ou que o Messias seria ungido, que 490 anos foram dados para o povo judeu, isso nos leva ao ano 34, que Jesus morreria na metade da 70ª semana. Então você, para tirar essa semana desse momento histórico, você tem que fazer um verdadeiro malabarismo. E outro detalhe, a visão dispensacionalista é tão perigosa, porque se você tira a 70ª semana desse momento, o que você faz com a cruz de Cristo? Você cancela completamente o sacrifício de Jesus. Porque na realidade o que eles explicam é que é o governo do anticristo nessa última semana das 70 semanas de Daniel. Mas a profecia não está falando nada disso, não é? Aonde a profecia falou do anticristo aqui? Aonde a profecia falou aqui sobre um domínio do anticristo de 7 anos? Porque ele também relata a respeito da aliança que o anticristo fará com o povo de Israel nesse período, não? Sim, mas aonde está isso na profecia? Aqui em Daniel 8:9 não aparece nada disso. Então eles às vezes pegam alguns textos de Daniel, mesclam com alguns de Apocalipse, para tentar jogar essa 70ª semana para o futuro. Mas como que você tira essa semana desse local? É impossível você arrancar essa semana desse momento.
E se você arrancar essa semana desse momento histórico, você acabou com o ministério de Cristo. Porque aqui está apontando para o batismo, para a cruz, para a dotação do Espírito Santo. Ou seja, essa tentativa dispensacionalista de tirar a 70ª semana desse local é um atentado ao ministério de Cristo. Cristo é o centro da profecia e é isso que faz a profecia de Daniel, ela exalta Cristo. Janete. Pastor, Apocalipse é revelação. Certo. Pode ser possível, assim, no meio de Apocalipse, nas entrelinhas, ter essa data aproximada da volta de Cristo? Da volta de Cristo? Sim, porque é uma revelação Apocalipse. É verdade. Eu acho que a revelação do Apocalipse não vai dar uma data, mas vai dar para nós todos os acontecimentos que terão lugar antes do evento. E esses acontecimentos proféticos funcionam como placas. Enquanto você viaja para uma cidade, a quilometragem vai baixando à medida que você se aproxima. E esses acontecimentos do Apocalipse são como placas que vão nos advertindo de que o dia está chegando. Mas agora nenhum teólogo tem encontrado no Apocalipse uma data exata para a volta de Jesus. E o sábado, que é o dia do Senhor, não é uma provável dia da volta? Nós não temos na Bíblia nenhuma alusão à volta dele como sendo no sábado. Ainda que seja um dia santo, um dia especial, sinal entre Deus e seu povo, nós não temos nada na Bíblia dizendo que será num sábado. Ok? O que nós temos por parte de Apocalipse 8:1 é que nós entendemos de que ele vai deixar o céu, vir à terra e voltar no espaço de uma semana. Agora, se começa numa terça, numa quinta ou num sábado, isso não está revelado. Esta mensagem foi doce na boca. Agora, o que aconteceu? O dia 22 de outubro chegou, passou e Jesus não voltou. Porque, de fato, a Bíblia não disse que ele voltaria. A Bíblia estava afirmando que o santuário seria purificado. Se não era a volta de Cristo nessa data, o que significava, então, a purificação do santuário? O mesmo que em Israel. O sumo sacerdote não vinha ao santuário no dia da expiação para começar um juízo de purificação? Ou seja, nesse exato momento, 22 de outubro de 1844, Jesus também dá entrada no santuário, agora como sumo sacerdote, para começar o juízo. Então, o que aconteceu no dia 22 de outubro não foi uma data para marcar a volta de Cristo, mas o início do juízo celestial. E em Daniel capítulo 7, você pode dar uma olhadinha aí, Daniel capítulo 7, nós temos uma cena de juízo, justamente falando a respeito desse momento. Olha o que diz o versículo 9, Daniel 7, 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Olha aqui, os tronos foram postos, o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardentes. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante deles, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o quê? O tribunal, e abriram-se os livros. É claro que é uma cena de julgamento. Então aqui nós temos o momento em que começa o juízo no céu. E Jesus não falou que todo ser humano há de comparecer perante o juiz de toda a terra? Não é essa uma pregação bíblica? E quando você vai para Apocalipse capítulo 14, verso 8, verso 7, olha o que diz o anjo de Apocalipse 14, 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Este Apocalipse 14, 7 está dizendo que o juízo chegou. E quando é que ele chegou? Segundo o Apocalipse 10, nesta experiência do doce para o amargo. A doçura da volta de Cristo foi transformada no amargor da decepção. A isso chamamos na história o grande desapontamento milerita.
E o que é que aconteceu aí? Se Jesus não voltaria? Ele começaria um juízo no céu. E o que significa esse juízo no céu? Jesus está julgando todas as pessoas antes da sua volta. E esse juízo é para quê? É para saber quais serão salvos, quais não serão. Pastor Neto. Pastor, o texto fala a respeito desse livro na mão do anjo, né? E nós já sabemos agora que esse livro faz menção ao livro de Daniel, mas a pergunta é, por que esse livro estava na mão do anjo? E por que o anjo estava segurando esse livro e dizia que ninguém poderia abrir esse livro, né? Que só era autorizado a um abrir esse livro, né? A um ser que poderia abrir esse livro. Por que esse livro veio só nos dar agora esse direcionamento e não na época em que Guilherme Miller leu esse livro? O livro de que está na mão do anjo, agora ele está aberto, certo? Nós entendemos ser o livro de Daniel, mas agora ele está aberto, mas agora. Se você for para Daniel, no capítulo 12, assim que Gabriel, que é o anjo que está explicando para Daniel todas as profecias, olha qual a ordem que o anjo dá para Daniel, no capítulo 12 do seu livro e o versículo 4. Olha o que diz 12, 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até quando? Até o tempo do fim. Então o anjo Gabriel mandou Daniel escrever o livro e o selar até o tempo do fim. Quando é que chega o tempo do fim? Quando terminam as 2.300 tardes e manhãs. É por isso que agora Cristo tem um livro aberto, porque ele está se referindo ao desapontamento de Daniel 8,14. O tempo do fim chegou, é a hora do livro ser aberto. É por isso que agora ele está aberto na mão do anjo. Então, lá em Daniel, o livro ficou selado. E nem Daniel entendeu muitas coisas que ele escreveu. E durante as eras, enquanto o tempo do fim não chegasse, o livro de Daniel foi um mistério. Mas quando chegamos ao ano de 1844, ou até um pouco antes disso, começaram a intensificar as pesquisas sobre o livro. E quando o acontecimento de Apocalipse 10 teve seu lugar, que foi esse grande desapontamento, aí o livro de Daniel agora abriu-se perante o conhecimento de todos. Então, esse período do tempo do fim, que se inicia com o julgamento? Exatamente, o julgamento começa quando chega o tempo do fim. Em que Jesus ele sai de uma parte do tabernáculo e passa... Como que se ele fosse sacerdote até Exato. 1844, e agora ele é sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele tem que começar o juízo. Então o tempo do fim chega na hora que chega o juízo. E o livro de Daniel, que estava selado até essa data, agora tem que ser aberto. Por isso ele já está aberto na mão de Cristo. Entendi. Obrigado, pastor. Entenderam? E agora qual é a mensagem que esse livro apresenta? Vocês passarão por um grande desapontamento. O livro doce vai se tornar amargo. Mas agora o que fazemos? Aí chegamos em Apocalipse capítulo 10, no último verso, que é o verso 11. Olha o que diz Apocalipse 10, verso 11. Então me disseram para João, é necessário que ainda o quê? Profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que ainda profetizes. Agora veja com atenção. Quando termina o grande desapontamento milerita, no dia 22 de outubro de 1844, esse grande movimento milerita faz parte do segundo grande reavivamento nos Estados Unidos, quando milhares de pessoas ao redor do mundo esperavam Jesus voltar nessa data. E quando Cristo não veio, houve a grande decepção. E depois dessa grande decepção, Deus deu uma visão a um homem chamado Irã Edson, justamente no dia posterior ao desapontamento, no dia 23 de outubro.
E o que Irã Edson viu nessa visão? Cristo passando da função de sacerdote para sumo sacerdote no santuário. E foi esta visão que Irã Edson teve que ajudou a um grupo de mileritas a entender de que Jesus não voltaria naquela data, mas que ele começaria o juízo. E terminado o juízo, é então que ele voltaria à terra. Por isso o versículo 11 diz, é necessário que ainda profetizes. Então estes mileritas decepcionados se viram como profetas. Eles viram que eles faziam parte agora de um movimento profético. Então estes mileritas vão organizar a Igreja Adventista do sétimo dia. Então aonde nasce a Igreja Adventista? Ela nasce aqui, no dia 22 de outubro de 1844. Então os adventistas se veem como o cumprimento da profecia de Daniel 8,14, que passariam pela grande decepção, mas depois teriam que profetizar. E o que é que eles têm que profetizar? A mensagem do Apocalipse, conforme aparece agora nos capítulos 13 e 14. É por isso que você tem 3 anjos voando pelo meio do céu, a tríplice mensagem angélica. Esta é a mensagem que a Igreja Adventista entende que ela tem para levar ao mundo. Então a Igreja Adventista foca o seu estudo em todos os temas da Bíblia, mas com ênfase nas 3 mensagens angélicas, porque nós entendemos que essas 3 mensagens é que irão preparar o mundo para a volta de Jesus. Aqui nós vamos estudar essas 3 mensagens. Em mais algumas semanas nós iremos estudar as 3 mensagens angélicas, mas esta é a mensagem que a igreja entende que ela tem que profetizar. E no dia 21 a 23 de maio de 1863, o movimento milerita agora recebe o nome de Igreja Adventista do sétimo dia. Igreja, uma comunidade de crentes. Adventista, porque crê no advento de Cristo, na volta dele. E do sétimo dia, porque santifica o sábado bíblico, com base em mais de 100 textos da Bíblia. Por isso nós temos uma mensagem. E por certo você conhece a Igreja Adventista, talvez pela Novo Tempo, por contato pessoal. Saiba que a Igreja Adventista tem um compromisso sério com a verdade. E até o nome que nós assumimos já é uma pregação. Igreja, comunidade. Adventista, porque pregamos que Jesus voltará em breve. E do sétimo dia é porque há um mandamento da lei de Deus que tem sido pisado pelo homem e pelo anticristo, o sábado. E por aí estão ensinando o outro dia como sendo santo. E nós vamos ver com mais detalhes esse assunto aqui no Apocalipse, porque o grande conflito vai chegar ao clímax quando chegarmos nos capítulos 12, 13 e 14. E você vai perceber de que hoje a lei de Deus, ela está sendo pisada por milhares de pessoas. E eu e você somos convidados a fazer parte desse movimento profético que quer ser leal à palavra de Deus. Amigos, que privilégio temos nós de estarmos vivendo esse momento da história e de estarmos conhecendo os assuntos que nós estamos conhecendo, quando tantas pessoas estão aí à míngua no desconhecimento. Outro dia eu recebi na minha sala uma linda história de uma senhora que disse assim para mim: pastor, eu por anos carreguei um pesado fardo. Eu cresci numa igreja que me ensinaram a batizar o meu bebê quando ele nasceu. Mas eu não queria batizar o meu bebê porque eu achava que não estava certo. Porque à luz da Bíblia eu não deveria batizá-lo. Mas a minha igreja ensinava que eu deveria batizá-lo. Porque se eu não batizasse minha criança e ela morresse pagã, eu seria culpado na condenação dela. E eu não quis batizá-lo. E por coisas dessa vida, com 6 meses, eu perdi o meu bebê.
E quando eu sepultei minha criança, eu comecei a carregar um pesado fardo, porque ele estava perdido e a culpa era minha. Por anos e anos eu carreguei essa culpa. Eu entrei em profunda depressão. Eu pensei no suicídio. E numa madrugada, sem conseguir dormir, eu comecei a passar os canais da TV e eu cheguei na Novo Tempo. E eu cheguei no Bíblia Fácil, no exato momento que o Senhor falava a respeito do batismo e que não devemos batizar recém-nascidos, porque alguém para ser batizado tem que crer, tem que se arrepender, tem que ser doutrinado. E quando eu aprendi na Bíblia que eu não estava errada e que meu filho não estava perdido por causa disso, um peso de 1 tonelada caiu dos meus ombros. Um milagre aconteceu. Mas sabe qual foi o maior milagre? Eu perguntei para essa senhora, onde você mora? E ela disse a cidade. Eu disse, e você assiste a Novo Tempo na sua casa como? Você tem Sky? Você tem Net? Você tem Oi? Ela disse, não. Eu assisto com uma anteninha em cima da minha TV. E eu disse para ela, mas na sua cidade não tem Novo Tempo em canal aberto. Não tem? Mas eu assisto a Novo Tempo há mais de 1 ano. Pois esta mulher assiste a Novo Tempo em canal aberto, numa cidade que não tem canal aberto. Sabe por quê? Porque Deus queria alcançá-la. Porque Deus queria tirar esse pesado fardo que alguém colocou por ignorância da palavra de Deus. Por isso Jesus disse assim em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus quer cuidar de você. Ele quer libertar você. Ele vai trazer ao seu conhecimento tudo o que você precisa para estar pronto para a volta dele. Agora você precisa abrir seu coração. Enquanto ouviremos essa música agora, enquanto você ouvir que Deus cuida de você, lembre-se, nós precisamos conhecer essa palavra e conhecer esse Deus que cuida de nós em toda e qualquer situação. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você
cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Esse é o Deus que se propõe a cuidar de nós. Como cuidou dessa senhora que por anos e anos carregou um pesado fardo, que alguém colocou sobre ela sem que ela merecesse, por falta de conhecimento da palavra. Eu posso estar falando agora para alguém em casa que talvez carregue essa mesma culpa, porque não batizou algum infante, algum filho quando nasceu. Eu queria dizer para você que você não pecou com isso, porque a palavra de Deus não ensina a batizar recém-nascidos. Não carregue essa culpa desnecessária, ela não é sua. Eu posso estar falando para alguém nesse momento que andou por caminhos diversos, foi ensinado da forma errada em vários aspectos da palavra e tem aprendido aqui com a Novo Tempo verdades que antes não conhecia. Deus ignora o seu passado. Ele ignora porque você não sabia. Mas você é convidado agora a dar um novo passo, a seguir um novo caminho, porque a verdade chegou para você. Deus está cuidando de você, da sua história, como está cuidando de todos nós aqui. Não é isso, Renato? Tua história não começou hoje. Tua história já vem por anos e anos. Deus está cuidando de você. Ele vai te conduzir em todos os caminhos, porque Ele tem um plano para você. O mesmo também com Cláudio. Cláudio me disse que ele colocou Deus contra a parede. Queria uma resposta. E Janete, Deus está dando para vocês essa resposta. Quando você é sincero e busca a verdade, ela vai chegar. O mesmo também com Rosângela e Cláudio. Vocês estão buscando a verdade. A verdade está batendo a porta para vocês. Só depende da nossa aceitação. E você, Neto? Você é um pastor, tem uma igreja. Você precisa ser um sincero ministro de Cristo. Você tem que viver e pregar essa palavra. Talvez verdades que você não conhecia até aqui, mas Deus está chamando você para ser um pastor segundo o coração dEle, para ser sincero com a palavra, porque só toda a verdade liberta. E Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, Ele não convenceria de uma verdade, mas Ele nos levaria a toda a verdade. Talvez há verdades que você precise saber ainda. Talvez tem coisas que você está começando a descobrir agora, mesmo sendo um pastor, um guia espiritual. Deus está cuidando de você também e quer usar você para cuidar do rebanho. Deus está cuidando de você que nos assiste agora, porque Deus tem um plano na sua vida. E eu queria orar por você, para que nesse momento o Espírito Santo te abraçasse e abraçasse a todos nós, e nós sentíssemos o amor de Cristo bem de perto e os planos que Ele tem para a nossa vida. Ore comigo. Pai Santo, obrigado porque o Senhor nos ama e obrigado porque ao vermos nesse capítulo 10 de Apocalipse a condução da história do Teu povo, nós nos maravilhamos com esse Deus cuidadoso, com esse Deus que já tem um remédio antes que a doença chegue, com esse Deus que marcou as datas, marcou o cumprimento da profecia, com esse Deus que veio se encarnar, ser um de nós e morrer naquela rude cruz para nos dar o direito da vida eterna. Obrigado por essa 70ª semana, pelo ministério de Cristo.
pelos milagres e, sobretudo, pela promessa da breve volta. Nós queremos nos preparar para Te receber em glória e majestade. Nós queremos aprender a Te amar. Nós queremos aprender a respeitar a Tua palavra. Por isso, bom Deus, nos ajude. Queremos abrir nosso coração ao Senhor. E agora visita também a cada amigo telespectador que está sintonizado no Bíblia Fácil agora. Que o Teu Espírito Santo possa abraçá-los, que eles sintam a Tua companhia, que eles sintam quanto eles são amados e os planos que o céu tem para cada um deles. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela sua presença no Bíblia Fácil de hoje. Semana que vem, nós vamos nos unir para estudarmos a respeito da Palavra de Deus e do ataque que a Bíblia sofreria, mas Deus protegeu o seu livro e é por isso que nós temos hoje em nossas mãos. Eu espero por você semana que vem.